Olá pessoal, hoje 1º de março de 2018, data também que a gente comemora o aniversário da cidade de Turvolândia. A Turvolândia completa no dia de hoje 55 anos, 55 anos de emancipação política e administrativa. Mas essa história não começou no ano de 1963, ano referência que a gente tem para fazer essa contagem do aniversário da cidade. A história da cidade começou no ano de 1850, ou antes, mas que há registro é de 1850 para frente aqui, né? Segundo a história, duas famílias, né? A família de Manuel Venceslau Pimentel e também de Capitão Antônio Gonçalves, eles vieram de outras localidades e assentaram-se aqui nessas terras que hoje é Turvolândia, né, nas proximidades onde é a igreja matriz hoje, né, próximo à praça central da cidade. Isso aconteceu no ano de 1850. Bom, eles vieram, né, junto com as famílias, vieram junto com alguns escravos, que na época era comum, e a partir daí eles doaram uma parte das terras ao patrimônio eclesiástico, a fim de construir-se uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Essa capela ela foi construída 10 anos depois, no ano de 1860, porém não dedicada a Nossa Senhora do Rosário, mas sim a Nossa Senhora da Piedade. Essa capela que foi construída é hoje a nossa igreja matriz, né? E ela foi inaugurada no ano de 1860 também, aí, né, pelos familiares de Manuel Venceslau Pimentel, do Capitão Antônio Gonçalves, familiares de alguns escravos que vieram na época para cá também, né? Então foi feita a inauguração dessa primeira capela, que é onde hoje está na igreja, na Praça Dom Otávio. Praça também, né, que recebe esse nome devido a um bispo de Pouso Alegre, né, um dos primeiros bispos ali em Turvolândia, né, ele veio a Turvolândia, né, justamente por causa da questão da fé, da religião, da tradição católica. Então, posteriormente colocaram o nome da praça de Dom Otávio, alusivo a esse bispo. Bom, isso tudo começou a acontecer em 1860. 10 anos depois, em 1870, hoje, né, onde hoje é Turvolândia, né, começou-se a ter um volume maior de casas, de pessoas. Então foi elevada a primeira categoria. Turvolândia foi elevada à freguesia, né? Primeiro pertencente a Pouso Alegre, mas pouco tempo depois já passou-se a pertencer a São Gonçalo de Sapucaí, né? Então a administração do povoado, né, da freguesia, pertencia a São Gonçalo de Sapucaí. Isso significava que todos os recursos de saúde, segurança, juiz de paz, tudo isso que precisava, recorria-se então a São Gonçalo de Sapucaí. Nessa época, a localidade, o povoado, já havia mais de 60 casas, né? Era um número até alto, né? Sendo, se a gente comparar que chegou apenas 2 famílias, né? Esse número de casas já era alto. E contava-se também já com 3 ruas, né? A Rua Coronel, que é hoje a Rua Coronel Quincas Martins, a rua que é hoje a Rua Finarouca e também a Praça Central. Então essas ruas, né, as ruas mães, as ruas mestres, elas já estavam sendo criadas, né? É importante a gente lembrar também que no ano de 1870, quando Turvolândia passou-se a ser uma freguesia, também nessa lei, né, ela instituiu os limites da freguesia. Então passou-se a limitar qual seria a delimitação que hoje é Turvolândia, ou seja, vai passar São Gonçalo de Sapucaí, Cordislândia, Machado, Carvalhópolis. Então essa lei começou a instituir, narrar, né, em letras como seria essa divisão da freguesia de Turvolândia. Pouco tempo depois, né, teve-se um marco importante também na religiosidade do município, onde um padre, né, que era de Douradinho, o padre José Maria Guedes, veio para Turvolândia. Foi o primeiro pároco, instituição canônica que teve na cidade de Turvolândia. E essa Vila do Padre aconteceu em 1878, ou seja,
Se em 1850 a história registra que as pessoas chegaram aqui, já em 1878, 28 anos depois, já tinha padre, já tinha igreja, já tinha povoado, já tinha comércio, ou seja, 28 anos para a história é um tempo muito pequeno, né? Então se desenvolveu muito rápido o povoado. Bom, caminhando um pouquinho para frente da história, um pouco mais, em 1876, a nossa cidade tem um novo marco. Aquela pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Piedade, ela foi ampliada, né? Virou-se a igreja matriz que é hoje, né? Houve a primeira ampliação. Nesta mesma época também houve aí a realização, né? Fez-se o cemitério municipal. E uma das principais pessoas que tomaram frente às duas construções, tanto da igreja como do cemitério, foi o senhor Rufino Arouca, né? Então por isso que hoje a gente tem a avenida ali que sai do fundo da praça e segue em sentido Cordislândia com este nome, Rufino Arouca, alusivo e homenagem, né, a este homem que tanto contribuiu também para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas por que aumentar-se a igreja, né, aumentar a proporção, o tamanho dela, sendo que a localidade era pequena ainda, né? Havia poucas pessoas? Porque a igreja, assim como é hoje, né? Mas naquela época muito mais, a igreja era sinônimo de grandeza. Então uma localidade que tinha uma igreja bonita, uma igreja grande, uma construção grande, um marco no centro da cidade, mostrava o poder da comunidade, mostrava a autoridade da comunidade. E isso era muito importante. Então se resolveu ampliar justamente para isso. Aí já provavelmente havia-se um princípio de querer ter desintegrado da cidade de São Gonçalo do Sapucaí, queria-se a independência, né? Então a gente observa em 1876, nesse período, que a preocupação da população local era deixar o seu marco, e de fato deixou, né? Era a construção da igreja. E até os dias de hoje é importante a gente observar isso, né? Quando se fala em Turvolândia, a identidade que o povo preserva é a igreja. Eu quero mandar um cartão postal, uma fotografia, fazer uma homenagem para a cidade. Não importa a religião, é a questão arquitetônica, né? A construção em si. Tira-se normalmente uma fotografia da igreja para fazer um marco, né? Para fazer o registro que está em Turvolândia. Isso tanto para as pessoas que moram aqui hoje, para as pessoas que moraram aqui, foram para outras localidades do nosso país ou até do mundo, né? Ou até mesmo os visitantes, né? Pessoas que não moram aqui. Quando veem a igreja, né? Numa fotografia ou num vídeo, é claro, remete-se à cidade de Turvolândia, porque a identidade hoje do povo está ligada em muitos locais, mas principalmente na área central, na igreja, né? Isso é importante a gente destacar. Naquela época já havia essa preocupação, essa ideia que conserva-se no inconsciente das pessoas até os dias de hoje. Bom, em 1878 tem-se uma nova lei. Turvolândia, hoje a atual Turvolândia, né, naquela época deixa de ser uma freguesia e passa a ser Retiro do Sapucaí. Retiro não porque, né, algumas pessoas até falam, porque a cidade tinha muito retiro de leite. Não, é porque era um povoado mais retirado, né, dos grandes centros. Os grandes centros na época eram referência a São Gonçalo do Sapucaí, a cidade de Campanha, a cidade de Pouso Alegre, né, existia um desenvolvimento maior da área urbana. E Turvolândia estava retirado desses grandes centros, por isso o nome Retiro. Sapucaí, devido ao próprio nome, São Gonçalo do Sapucaí, né, um prefixo deste nome, e também o rio Sapucaí, que faz a divisa dos dois municípios. Então ficou-se Retiro do Sapucaí. Essa lei é de 1978, mas há registros, né, do fortalecimento desse nome, Retiro do Sapucaí, tanto nos registros eclesiásticos, né, os registros da igreja, que na época era quem fazia o controle de natalidade e mortalidade, ou seja, nascia-se alguém, a igreja que fazia praticamente o papel de um cartório, morria-se alguém também, né? Então, há um fortalecimento desse nome Retiro do Sapucaí a partir do ano de 1911, né? Até o ano de 1963, ou seja, nesses 50 anos, nesse recorte temporal, os livros, os documentos usam muito o nome Retiro do Sapucaí, de 1911 a 1963. Então, nesse período aí, mais ou menos 51 anos, né, a cidade se desenvolveu, o local se desenvolveu, né.
Então as pessoas não precisavam mais sair de Turvolândia para fazer as suas compras, né? As compras de mercearia ou algum serviço de dentista, cabeleireiro, farmacêutico, né? As pessoas já contavam com alguns profissionais aqui na cidade, né? E também, né, as famosas vendas antigas, já existia esse tipo de comércio. E começou a acontecer o inverso. Ao invés das pessoas, tanto da área rural como aqui da área urbana, ir para as cidades vizinhas fazer esse tipo de serviço, as pessoas das cidades vizinhas vinham para Turvolândia, porque aqui tinha um comércio muito forte de tecer coberta, né, os tecelões de coberta. E também na área rural, o comércio de rapadura, já tinha o comércio de polvilho e também da própria carne de porco, né? Então isso era muito comum aqui na cidade, no município de Turvolândia naquela época. Então a cidade foi se desenvolvendo muito nesses 50 anos, de 1911 a 63. E, enquanto isso, na Assembleia Legislativa de Minas, lá na capital mineira, em Belo Horizonte, já havia-se uma preocupação, uma inquietação de muitas cidades que estavam em desenvolvimento, mas não cresciam mais porque estavam seguras na questão política, elas estavam amarradas, não tinha como caminhar com as próprias pernas na questão política. Entre muitas cidades, Turvolândia era uma delas, né? Turvolândia estava desenvolvido, o comércio, a população, mas ainda não tinha um prefeito para tomar conta da cidade, não tinha ainda uma Câmara de Vereadores, não tinha a independência política. E lá na Assembleia Legislativa, eles já estavam observando que em muitos municípios isso estava acontecendo. Acontece que no ano de 1962, essa preocupação acabou se tornando e virando uma lei. A lei que instituía que alguns municípios de Minas passariam, de fato, então, se tornar municípios, algumas localidades se tornaram municípios. Turvolândia estava lá. No dia 30 de dezembro de 1962, criou-se a lei. Ficou a cargo, então, do governador do estado, né, daquela época, decretar, né, para fazer um decreto colocando a lei de fato em vigor. Isso foi muito rápido, né? Naquela época havia uma necessidade importante de fazer com que o crescimento econômico dessa cidade, administrativo, fluísse com mais rapidez e 11 dias depois, no dia 11 de janeiro de 63, ele assinou esse decreto e a lei entrou em vigor. Só que nesse decreto ele dava o poder de município a essas localidades a partir do dia 1º de março de 63. Observe que esse pedaço da história, ele fala no ano de 62, quando a lei foi criada, em 30 de dezembro de 62, e também um decreto que fala em 1963, na qual as localidades seriam município. Aí está também uma confusão da própria população. Muitos acreditam que Turvolândia veio de uma lei de 62, correto, mas essa lei só entrou em vigor em 63, no 1º de março. Por isso que a gente comemora o aniversário da cidade no dia 1º de março de 63. Nessa época também, Retiro do Sapucaí passou a se chamar Turvolândia, alusivo aí ao rio Turvo, né, das águas turvas, ao rio que cortava a cidade, que já tinha esse nome. Lândia, né, vem de cidade, então veio Turvolândia. O nome, quem escolheu, na época também foi uma comissão de deputados e pessoas da sociedade, né? Dessas outras muitas cidades também foi desta forma. Alguns preservaram o nome, já que eram conhecidas, outras mudaram, né? Como Retiro do Sapucaí passou a ser Turvolândia. E assim, então, é um pedacinho da história, né? Claro, a gente falou resumidamente, se fosse para contar todos os detalhes, ficaríamos horas aqui falando sobre isso. E é assim que a gente fica muito feliz, né, de poder comemorar esses 55 anos da nossa cidade, poder compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. E todos nós, né, muito gratos pela nossa cidade, uma cidade que tem uma economia muito forte, né, tanto na agricultura, fruticultura, na pecuária leiteira, pecuária de corte, no café, nas indústrias têxteis, né? Isso tudo, o aniversário da cidade, mas quem tem que comemorar somos todos nós, que fazemos parte dela, que fazemos a economia girar, e de todas as administrações políticas, né? Desde 63 até os dias de hoje, tanto da Câmara Municipal como os prefeitos, a nossa cidade está em constante desenvolvimento.
O aniversário é da cidade, mas a alegria, a felicidade de estarmos aqui é toda nossa.